Conversando com Deus, livro 3, para Nancy Fleming Walsh. Minha melhor amiga, querida companheira, amante apaixonada e mulher maravilhosa, que me proporcionou e ensinou mais do que qualquer ser humano na Terra. Você foi a realização do meu sonho mais elevado, fez minha alma cantar novamente, mostrou meu amor na forma de milagre e me reintegrou a mim mesmo. Eu humildemente lhe dedico este livro, minha grande mestra. Agradecimentos. Como sempre, quero agradecer em primeiro lugar a meu melhor amigo, Deus. Espero que um dia todos possam ser amigos dele. Em segundo, agradeço a minha maravilhosa parceira na vida, Nancy, a quem dedico este livro. Quando penso nela, minhas palavras de gratidão parecem pequenas diante de seus atos. E sinto que não sou capaz de encontrar um modo de dizer o quanto ela é maravilhosa. Sei disso muito bem. Meu trabalho não teria sido possível sem ela. Em terceiro, quero agradecer a Robert S. Friedman, editor da Hampton Roads Publishing Company, por sua coragem em publicar este material pela primeira vez em 1995, e todos os volumes da trilogia Conversando com Deus. Sua decisão de aceitar um manuscrito rejeitado por 4 outros editores mudou as vidas de milhões de pessoas. E ao publicar este último livro da trilogia, não quero deixar passar a oportunidade de agradecer a extraordinária contribuição de Jonathan Friedman, cuja clareza de visão, determinação profunda, compreensível e espiritual, fonte inesgotável de entusiasmo e enorme criatividade, são em grande parte o motivo pelo qual, Conversando com Deus, chegou às prateleiras, quando e como o fez. Foi ele que reconheceu a grandeza e importância dessa mensagem, prevendo que seria lida por milhões de pessoas e se tornaria um clássico da literatura espiritual. Foi sua determinação que criou o momento oportuno e o projeto de Conversando com Deus, e sua firme dedicação, que contribuiu muito para a eficiência de sua distribuição inicial. Todos os apreciadores de Conversando com Deus, assim como eu, devem-lhe isso. Também quero agradecer a Matthew Friedman por seu trabalho incansável neste projeto desde o início. O valor de seus esforços co-criativos no projeto e na produção não poderia ter sido maior. Finalmente, quero agradecer a alguns dos autores e mestres cujo trabalho mudou muito o panorama filosófico e espiritual da América e do mundo, e que me inspiram diariamente com seu compromisso de contar uma verdade maior, apesar das pressões e complicações pessoais que essa decisão acarreta. A Joan Borysenko, Deepak Chopra, Dr. Larry Dossey, Dr. Wayne Dyer, Dr. Elizabeth Kubler-Ross, Barbara Marx Hubbard, Stephen Levine, Dr. Raymond Moody, James Redfield, Dr. Bernie Siegel, Dr. Brian Weiss, Mary Ann Williamson e Gary Zukov, que conheci pessoalmente. Respeito, aprecio e admiro muito. Agradeço em nome de todos os meus leitores. Esses são alguns de nossos guias modernos, pioneiros, e se eu pude fazer uma jornada pessoal como um anunciador da verdade eterna, foi porque eles e outros como eles, que não conheci, tornaram isso possível. O trabalho de suas vidas é um testemunho do brilho extraordinário da luz de todas as nossas almas. Eles demonstraram as coisas das quais apenas falei. Introdução. Este é um livro extraordinário. Digo isso como alguém que teve muito pouca participação no ato de escrevê-lo. Tudo que realmente fiz foi aparecer, fazer algumas perguntas e depois transcrever. Isso é tudo que tenho feito desde 1992, quando esta conversa com Deus começou. Foi esse o ano em que, profundamente deprimido, perguntei angustiado por que a minha vida não dava certo e o que eu tinha feito para merecer uma vida tão difícil. Eu escrevi essas perguntas em um bloco amarelo de papel almaço.
em uma carta irritada para Deus. Para meu choque e minha surpresa, ele respondeu. A resposta veio na forma de palavras sussurradas em minha mente por uma voz silenciosa. Tive sorte de tê-las anotado. Faço isso há mais de 6 anos, e desde que me foi dito que este diálogo algum dia se tornaria um livro, enviei parte do manuscrito a um editor, no final de 1994. 7 meses depois estava nas livrarias. Esse livro permaneceu na lista de best-sellers do New York Times durante 91 semanas. A segunda parte do diálogo também se tornou um best-seller, constando da lista do Times durante várias semanas. E agora eis aqui o terceiro e último volume dessa extraordinária conversa. Este livro precisou de 4 anos para ser escrito. Não surgiu facilmente. Os períodos de ausência de inspiração eram enormes, muitas vezes de 6 meses. As palavras do primeiro livro me foram ditadas durante 1 ano. O segundo livro foi produzido em um pouco mais do que esse tempo, mas esta parte final teve de ser escrita quando eu despertava a atenção pública. Desde 1996, em todos os lugares em que eu estive, tudo o que eu via era: quando vai sair o livro 3? Onde está o livro 3? Quando podemos esperar o livro 3? Você pode imaginar o que isso fez comigo e o impacto que teve no processo de terminá-lo. Era como se eu estivesse fazendo amor num estádio de futebol. Na verdade, isso teria me dado mais privacidade, enquanto o livro 3 era escrito. Todas as vezes em que eu pegava uma caneta, achava que havia 5 milhões de pessoas me observando, esperando cada palavra. Não digo isso para valorizar o fato de tê-lo terminado, mas apenas para explicar por que demorei tanto tempo para escrevê-lo. Nos últimos anos, meus momentos de solidão mental, espiritual e física foram muito poucos. Eu comecei este livro na primavera de 1994 e toda a narrativa inicial foi escrita nesse período. Depois houve lacunas de muitos meses que chegaram a 1 ano inteiro e finalmente culminaram os capítulos finais, escritos na primavera e no verão de 1998. De uma coisa você pode estar certo: este livro não foi de modo algum uma coisa forçada. A inspiração vinha naturalmente, ou eu apenas colocava a caneta de lado e me recusava a escrever. Certa vez, durante mais de 14 meses, eu preferia não escrever livro algum a ter de escrevê-lo porque disse o que faria. Embora isso tivesse deixado meu editor um pouco nervoso, fez-me confiar no resultado. Não importa o tempo que eu demorasse para obtê-lo. Agora eu o apresento, confiantemente para você. Este livro resume os ensinamentos contidos nos 2 primeiros volumes desta trilogia. Leva-os adiante até sua conclusão lógica e emocionante. Se você leu o prefácio de um dos 2 primeiros volumes, sabe que em ambos os casos eu estava um pouco apreensivo. Na verdade, com muito medo da reação que poderiam provocar. Não estou com medo agora. Não tenho medo algum em relação ao livro 3. Sei que comoverá muitos leitores com seu insight e sua verdade, seu calor humano e amor. Eu acredito que este é um material sagrado. Agora percebo que isso é verdadeiro em relação a toda a trilogia e que esses livros serão lidos e estudados durante décadas, até mesmo gerações, talvez durante séculos, porque juntos tratam de uma grande variedade de temas, desde como formar relacionamentos de trabalho à natureza da realidade máxima e à cronologia do universo. Incluem observações sobre a vida e a morte, o romance, o casamento, o sexo, a paternidade, a saúde e a educação, a economia, a política, a espiritualidade e a religião, a vida profissional e a subsistência, a física, o tempo, os costumes sociais, o processo de criação, nosso relacionamento com Deus, a ecologia, o crime e a punição, a vida em sociedades muito desenvolvidas do cosmos, o certo e o errado, os mitos culturais e a ética cultural, a alma, os parceiros da alma, a natureza do verdadeiro amor e o caminho para a expressão gloriosa da parte de nós mesmos, que sabe que a divindade é nossa herança natural. Eu rezo para que você se beneficie com esta obra. Que Deus o abençoe.
Neale Donald Walsch, Ashland, Oregon, setembro de 1998. Capítulo 1. É domingo de Páscoa de 1994, e conforme as instruções que recebi, estou esperando por Deus. Ele prometeu aparecer como fez nas 2 Páscoas passadas, para começar outra conversa de 1 ano de duração, a terceira e última, por enquanto. Esse processo, essa comunicação extraordinária, começou em 1992 e terminará na Páscoa de 1995. 3 anos, 3 livros. O primeiro tratou principalmente de temas pessoais, relacionamentos românticos, a descoberta do trabalho certo, as energias poderosas do dinheiro, do amor, do sexo e de Deus, e como integrá-las ao nosso cotidiano. O segundo expandiu esses temas, fazendo ainda considerações geopolíticas importantes, sobre a natureza dos governos, a criação de um mundo sem guerra, a base para uma sociedade internacional unificada. Esta terceira e última parte da trilogia se concentrará nas maiores dúvidas que o homem enfrenta, em conceitos relacionados com outras esferas e dimensões e em como toda a trama se encaixa. A sequência foi: verdades individuais, verdades globais, verdades universais. Como ocorreu com os 2 primeiros manuscritos, não tenho a mínima ideia de onde este vai me levar. O processo é simples. Eu escrevo uma pergunta e vejo que pensamentos surgem em minha mente. Se não houver coisa alguma lá, se nenhuma palavra me for ditada, espero até outro dia. No caso do primeiro livro, todo o processo demorou cerca de 1 ano. E do segundo, mais de 1 ano. Aquele livro ainda estava passando por esse processo quando este começou. Eu espero que este seja o livro mais importante de todos. Pela primeira vez, desde o início deste processo, estou me sentindo muito inibido em relação a ele. 2 meses se passaram desde que escrevi aqueles primeiros 4 ou 5 parágrafos. 2 meses desde a Páscoa, e nada surgiu, além da inibição. Passei várias semanas revendo e corrigindo erros na composição tipográfica do manuscrito do primeiro livro desta trilogia, e somente esta semana recebi a versão final corrigida do livro 1, apenas para enviá-la de volta para a composição, com 43 erros para corrigir. O segundo livro, ainda em forma manuscrita, só foi terminado na semana passada, com 2 meses de atraso. Deveria estar pronto até a Páscoa de 1994. Este, começado no domingo de Páscoa, apesar do livro 2 ainda não estar terminado, ficou parado na pasta, e agora que o livro 2 está pronto, clama por atenção. Contudo, pela primeira vez desde 1992, quando tudo começou, pareço estar resistindo a esse processo, quase me ressentindo dele. Estou me sentindo obrigado a realizar esta tarefa e nunca gostei de fazer algo que tenho que fazer. Além disso, tendo distribuído para algumas pessoas cópias incorretas do primeiro manuscrito e ouvido suas reações a ele, estou agora convencido de que todos os 3 livros serão amplamente lidos, examinados e analisados em busca de importância teológica e muito debatidos durante muitos anos. Tudo isso tornou muito difícil chegar a esta página, considerar esta caneta minha amiga, porque, embora eu saiba que este material deve ser produzido, estou me expondo aos piores ataques, ao ridículo e talvez até mesmo à raiva de muitas pessoas por ousar passar adiante essas informações. E ainda mais por ousar anunciar que me foram dadas diretamente por Deus. Acho que o meu maior medo é de me revelar um porta-voz, inadequado para Deus, dada a série aparentemente interminável de erros e más ações que marcaram minha vida e caracterizaram meu comportamento. Aqueles que conhecem o meu passado, inclusive minhas ex-esposas e meus filhos, teriam todo o direito de contestar estes escritos, baseados em meu mau desempenho como ser humano nas funções simples e rudimentares de marido e pai. Eu me saí muito mal nelas, e em outros aspectos da vida relacionados com a amizade e integridade, o trabalho e a responsabilidade. Em resumo,
Tenho plena consciência de que não sou digno de me apresentar como um homem de Deus ou mensageiro da verdade. Deveria ser a última pessoa a representar esse papel, ou até mesmo a ter a pretensão de representá-lo. Não faço justiça à verdade presumindo dizê-la quando toda a minha vida foi um testemunho de minhas fraquezas. Por esses motivos, Deus, eu lhe peço que me desobrigue de ser seu escrevente e que encontre alguém cuja vida seja digna de tal honra. Eu gostaria de terminar o que começamos aqui. Apesar de você não estar obrigado a fazer isso, não tem deveres para comigo ou qualquer outra pessoa, embora eu perceba que sua ideia de que os tem o levou a se sentir muito culpado. Eu decepcionei pessoas, inclusive meus próprios filhos. Tudo o que aconteceu em sua vida aconteceu de modo perfeito para você e todas as almas envolvidas com você crescerem exatamente do modo que precisavam e queriam crescer. Essa é a desculpa perfeita criada por todos nós na nova era que desejam fugir da responsabilidade por seus atos e evitar resultados desagradáveis. Eu sinto que fui egoísta, incrivelmente egoísta, na maior parte da minha vida, fazendo o que me agradava sem me preocupar com o impacto que isso causaria nas outras pessoas. Não há nada de errado em fazer o que o agrada, mas tantas pessoas foram magoadas, decepcionadas. Há apenas a questão do que o agrada mais. Você parece estar dizendo que agora o que o agrada mais são comportamentos que não prejudicam muito, ou de modo algum as outras pessoas. O senhor está sendo muito benevolente. De propósito, você deve aprender a ser gentil consigo mesmo e parar de se julgar. Isso é difícil, principalmente quando as outras pessoas, estão tão dispostas a julgar. Acho que vou representar um obstáculo para o Senhor, para a verdade que se eu insistir em completar e publicar essa trilogia, serei um emissário tão ruim para sua mensagem que irão descrer dela. Não se pode descrer da verdade. A verdade é a verdade e não pode ser provada ou refutada, simplesmente é. A maravilha e beleza na minha mensagem não pode ser afetada e não será, pelo que as pessoas pensam de você. De fato, você é um dos melhores emissários porque viveu de um modo que considera longe do perfeito. As pessoas poderão se comparar a você, mesmo enquanto o julgam, e se perceberem que está sendo realmente sincero, poderão perdoá-lo por seu passado sórdido. Contudo, eu lhe digo que enquanto se preocupar com o que os outros pensam de você, eles serão seus donos. Somente quando não precisar de aprovação externa, poderá ser dono de si mesmo. Minha preocupação era mais com a mensagem do que comigo. Estava preocupado com a possibilidade de ser maculada. Se você está preocupado com a mensagem, transmita-a. Não se preocupe em maculá-la. A mensagem falará por si mesma. Lembre-se de que eu lhe ensinei. O importante não é o quanto uma mensagem é bem recebida, mas o quanto é bem enviada. Também lembre-se de que você ensina o que tem de aprender. Não é necessário ser mestre para falar de mestria. Não é necessário ter atingido um nível de evolução mais elevado para falar do nível de evolução mais elevado. Tente apenas ser autêntico, sincero. Se deseja reparar todo o mal que imagina que causou, demonstre-o com seus atos. Faça o que pode fazer e então fique tranquilo. Isso é mais fácil de dizer do que fazer. Às vezes eu me sinto muito culpado. A culpa e o medo são os únicos inimigos do homem. A culpa é importante. Ela nos diz quando fizemos algo errado. Não existe o errado. Só existe o que não lhe serve. Não falar a verdade sobre quem você é e quem escolhe ser. A culpa é o sentimento que o prende a quem você não é. Mas culpa é o sentimento que nos faz perceber que nos enganamos. Você está falando sobre consciência, não culpa. Eu lhe digo que a culpa é uma praga que assola a terra, o veneno que mata a planta. Você não crescerá através da culpa, apenas definhará e morrerá. O que busca é a consciência, mas
Consciência não é culpa e amor não é medo. Eu repito que o medo e a culpa são seus únicos inimigos. O amor e a consciência são seus verdadeiros amigos. Porém, não os confunda, porque seus inimigos o matarão, enquanto seus amigos lhe dão a vida. Então, eu não deveria me sentir culpado em relação a coisa alguma? Não, nunca. O que há de bom nisso? Só lhe permite não amar a si mesmo, e isso lhe tira todas as chances de amar outra pessoa. E eu não deveria ter medo de nada? O medo e a cautela são duas coisas diferentes. Seja cauteloso, consciente, mas não medroso, porque o medo apenas paralisa, enquanto a consciência mobiliza. Seja mobilizado, não paralisado. Eu sempre aprendi a temer a Deus. Eu sei, e desde então ficou paralisado em seu relacionamento comigo. Foi apenas quando parou de me temer que pôde formar algum tipo de relacionamento significativo comigo. E se eu pudesse lhe conceder uma dádiva, uma graça especial, que lhe permitiria me encontrar, seria ser destemido. Benditos sejam os destemidos, porque conhecerão a Deus. Isso significa que você deve ser bastante destemido para rejeitar o que acha que sabe sobre Deus, para rejeitar o que as outras pessoas lhe disseram sobre Deus, para ousar aceitar sua própria experiência de Deus. E então não deverá se sentir culpado por causa disso, quando sua própria experiência vai contra o que você achava que sabia e o que as pessoas lhe disseram sobre mim. Não deve se sentir culpado. O medo e a culpa são os únicos inimigos do homem. Mas há aqueles que dizem que fazer o que o Senhor sugere é compactuar com o demônio, que somente o demônio sugeriria uma coisa dessas. O demônio não existe. Essa é outra coisa que o demônio diria. O demônio diria tudo o que Deus diz? Sim, mas de um modo mais engenhoso. O demônio é mais engenhoso que eu? Digamos que mais astuto. Então o demônio repetiria as minhas palavras? Com apenas uma ligeira distorção, o suficiente para tirar alguém do bom caminho. Acho que temos de falar um pouco mais sobre o demônio. Bem, falamos muito sobre ele no livro 1. Pelo visto, não foi o suficiente. Além disso, pode haver aqueles que não leram o livro 1 ou o livro 2. Portanto, acho que um bom ponto de partida seria resumir algumas das verdades contidas nesses livros. Isso preparará o terreno para as verdades mais amplas e universais contidas neste terceiro livro. E também voltaremos a falar sobre o demônio. Quero que você saiba como e por que essa entidade foi inventada. Está bem, o Senhor venceu. Já começamos por esse diálogo, por isso aparentemente vamos continuar. Mas há uma coisa que as pessoas devem saber enquanto temos esta conversa. Meio ano se passou desde que escrevi as primeiras palavras apresentadas aqui. Hoje é dia 25 de novembro de 1994, o dia depois do Dia de Ação de Graças. Foram necessárias 25 semanas para chegarmos a este ponto. Passaram-se 25 semanas entre suas últimas palavras acima e minhas palavras neste parágrafo. Muitas coisas aconteceram nessas 25 semanas. Uma delas foi que este livro não avançou 1 centímetro. Por que isso está demorando tanto? Está vendo como você pode se bloquear? Como pode se sabotar? Como pode parar quando está fazendo algo de bom? Fez isso a sua vida inteira? Ei, espere um minuto. Eu não sou o único que está adiando este projeto. Não posso fazer coisa alguma. Escrever uma única palavra, a menos que me sinta. Odeio usar essa palavra, mas acho que eu tenho que me sentir inspirado para pegar este bloco amarelo de papel e continuar. Inspiração é o seu departamento, não o meu. Entendo. Então acha que eu estou adiando o projeto, não você. Mais ou menos isso, meu caro amigo. Isso é típico de você e de outros seres humanos. Você fica parado durante meio ano, não faz coisa alguma para seu próprio benefício. Na verdade, o evita e depois culpa outra pessoa ou algo por não chegar a parte alguma. Vê um padrão aqui? Bem, eu digo que nunca existirá um tempo em que não estarei com você. Um momento em que não estarei a postos. Já lhe disse isso antes? Sim, mas eu estarei sempre com você, até o final dos tempos. Contudo, jamais lhe imporei a minha vontade.
Eu escolho a melhor para você, mas acima disso escolho sua vontade para você. E essa é a medida mais certa do amor. Quando eu desejo para você o que você deseja para você, realmente o amo. Quando desejo para você o que eu desejo para você, estou amando a mim, através de você. Pela mesma medida, você também pode determinar se os outros o amam e se realmente os ama, porque o amor não escolhe coisa alguma para si mesmo, apenas procura tornar possíveis as escolhas do ser amado. Isso parece contradizer diretamente o que o Senhor disse no livro 1, sobre o amor não dizer respeito ao que o outro está sendo, fazendo e tendo, mas apenas ao que o eu está sendo, fazendo e tendo. Também levanta outras questões como: e quanto à mãe que grita para a criança, saia da rua, ou melhor ainda, arrisca sua própria vida no trânsito e a tira do meio dos carros? E quanto a essa mãe? Não está amando seu filho? Entretanto, impôs sua própria vontade a ele. Lembre-se de que a criança estava na rua porque desejou estar. Como o Senhor explica essa contradição? Não há uma contradição, mas você não consegue perceber a harmonia. É só compreender essa doutrina divina sobre o amor quando compreender que minha escolha mais elevada para mim é igual à sua escolha mais elevada para você. E isso ocorre porque você e eu somos um só. Veja bem, a doutrina divina também é uma dicotomia divina, porque a própria vida é uma dicotomia, uma experiência na qual duas verdades aparentemente contraditórias podem existir no mesmo espaço e tempo. Nesse caso, as verdades aparentemente contraditórias são que você e eu somos separados em um só. A mesma aparente contradição surge no relacionamento entre você e todas as outras pessoas. Eu repito o que disse naquele livro: a escolha mais elevada para o eu se torna a escolha mais elevada para a outra pessoa quando o eu percebe que não há mais ninguém. Portanto, o erro não é escolher o que é melhor para você, é não saber o que é melhor. Isso se origina de agora saber quem você realmente é, muito menos do que quem está tentando ser. Eu não compreendo. Bem, vou lhe dar um exemplo. Se você está tentando vencer as 500 milhas de Indianápolis, dirigir a 250 km por hora poderia ser o que é melhor para você. Se está tentando chegar em segurança ao armazém, poderia não ser. O Senhor está dizendo que tudo é relativo. Sim, toda a vida é relativa. O que é melhor depende de quem você é e quem tenta ser. Você não pode escolher inteligentemente o que é melhor para você se não decidir inteligentemente quem e o que você é. Agora, eu, como Deus, sei o que estou tentando ser. Portanto, sei o que é melhor para mim. E o que é? Diga-me. O que é melhor para o Senhor? Isso deve ser interessante. O que é melhor para mim é dar-lhe o que você decide que é melhor para você, porque eu estou tentando ser meu eu expressado e estou sendo através de você. Está entendendo isso? Sim, acredite ou não, estou. Ótimo. Agora eu lhe direi algo em que pode achar difícil acreditar. Eu estou sempre lhe dando o que é melhor para você, embora admita que nem sempre sabe disso. Esse mistério é um pouco esclarecido agora que você começou a compreender de que sou capaz. Eu sou Deus, eu sou a deusa, eu sou o Ser Supremo, a totalidade de tudo, o início e o fim, o alfa e o ômega. Eu sou a essência, a pergunta e a resposta, o alto e o baixo, a esquerda e a direita, o aqui e o agora, o antes e o depois. Eu sou a luz e a escuridão que cria a luz e a torna possível. Eu sou a deusa sem fim e a maldade que torna a bondade boa. Sou todas essas coisas, a totalidade de tudo, e não posso experimentar nenhuma parte do meu eu sem experimentar todo o meu eu. É isso que você não compreende sobre mim. Quer me tornar uma coisa e não a outra, o alto e não o baixo, o bem e não o mal. Contudo, negando metade de mim, você nega seu próprio eu. E fazendo isso, nunca poderá ser quem realmente é.
Eu sou a totalidade magnífica, e o que estou tentando é me conhecer experimentalmente. Estou fazendo isso através de você e de tudo que existe, e estou experimentando o meu eu como magnífico através das escolhas que faço, porque toda escolha é criadora do eu. Toda escolha é definitiva, toda escolha me representa, isto é, me representa como quem eu escolho ser agora. No entanto, só posso escolher ser magnífico se existirem outras escolhas. Uma parte de mim tem que ser menos magnífica para eu escolher a parte de mim que é magnífica. Isso também ocorre com você. Eu sou Deus no ato de criar o meu eu. Isso também ocorre com você. É o que a sua alma deseja fazer. É pelo que seu espírito anseia. Se eu o impedisse de ter aquilo que escolhe, estaria impedindo o meu eu de ter o que eu escolho. Porque meu maior desejo é experimentar-me como o que eu sou e, como expliquei detalhadamente no livro 1, só posso fazer isso na área do que eu não sou. Eu criei cuidadosamente o que não sou para poder experimentar o que eu sou. Como alguém pode ser o que não é? É fácil. Você faz isso o tempo todo. Apenas observe seus comportamentos. Tente compreender que não há nada que eu não seja. Logo, eu sou o que sou e o que não sou. Essa é a dicotomia divina. Esse é o mistério divino que até agora apenas as mentes mais elevadas puderam compreender. Eu lhe revelei isso de um modo que um número maior de pessoas possa compreender. Essa foi a mensagem do livro 1. E você deve compreender, conhecer profundamente essa verdade básica para compreender e conhecer as verdades ainda mais sublimes que serão apresentadas aqui no livro 3. Mas agora deixe-me revelar uma delas, porque está contida na resposta para a segunda parte da sua pergunta. Eu estava mesmo querendo que voltássemos a essa parte da minha pergunta. Como a mãe ama a criança, se diz ou faz o que é melhor para ela, mesmo se para isso tem de ir contra a vontade da criança, ou demonstra o mais verdadeiro amor deixando-a brincar no meio da rua? Essa é uma ótima pergunta, e é a que todas as pessoas fazem, de uma forma ou de outra, quando têm filhos. A resposta para você como pai é a mesma para mim como Deus. Então qual é? Paciência, meu filho, paciência. Quem espera sempre alcança. Já ouviu isso? Sim, meu pai costumava dizer essa frase e eu a odiava. Eu entendo, mas realmente tenha paciência com seu eu, principalmente se suas escolhas não estiverem lhe proporcionando o que você acha que deseja. Como, por exemplo, a resposta para a segunda parte da sua pergunta. Você diz que quer uma resposta, mas não a está escolhendo. Sabe disso porque não experimenta tê-la. Na verdade, você a tem e teve o tempo todo. Simplesmente não a está escolhendo. Está escolhendo acreditar que não sabe qual é a resposta e por esse motivo não sabe. Sim, o Senhor também já falou sobre isso no livro 1. Eu tenho tudo o que escolho ter agora, inclusive uma compreensão total de Deus. Contudo, só experimentarei que tenho quando souber que tenho. Exatamente. Você se expressou com perfeição. Mas como eu posso saber que tenho antes de experimentar que tenho? Como posso conhecer algo que não experimentei? Não houve um grande homem que disse todo conhecimento é experiência? Ele estava errado. O conhecimento não segue a experiência, precede-a. Meio mundo pensa o contrário. Então o Senhor quer dizer que eu tenho a resposta para a segunda parte da minha pergunta. Só que não sei disso? Sim. Mas se eu não sei que tenho, então não tenho. Esse é o paradoxo. Eu não entendi, a menos que tenha entendido. De fato. Então como posso sair desse ponto de saber que eu sei algo se não souber que sei? Saber que você sabe é como se soubesse. O Senhor também falou algo sobre isso no livro 1. Sim, um bom ponto de partida aqui seria lembrar do que já aprendeu. E por acaso você está fazendo as perguntas certas, permitindo-me resumir no início deste livro as coisas que já discutimos em alguns detalhes.
No livro 1 falamos sobre o paradigma ser, fazer, ter e como a maioria das pessoas o inverte. Quase todas elas acham que se tem uma coisa, mais tempo, dinheiro, amor, etc., podem finalmente fazer outra, escrever um livro, ter um passatempo, tirar férias, comprar uma casa, ter um relacionamento, o que lhes permitirá ser algo, felizes, tranquilas, alegres ou apaixonadas. Na verdade, estão invertendo o paradigma ser, fazer, ter. No universo, o que realmente ocorre, ao contrário do que pensam, é que o ato de ter não produz o ato de ser, mas o ato de ser produz o ato de ter. Primeiro você é o que chama de feliz ou inteligente, sábio, compassivo, ou seja lá o que for. Depois começa a fazer coisas de acordo com esse modo de ser e logo descobre que aquilo que está fazendo lhe proporciona as coisas que sempre desejou ter. A forma de iniciar esse processo criativo, e é isso que é o processo de criação, é pensar no que você deseja ter. Pergunta-se o que acha que seria se o tivesse e começar imediatamente a sê-lo. Assim, você inverte o modo pelo qual tem usado o paradigma ser, fazer, ter. Na verdade, começa a usá-lo do modo correto e aumenta, não diminui, o poder criativo do universo. Eis uma forma resumida de explicar esse princípio. Na vida, você não tem de fazer coisa alguma. Tudo é uma questão do que você está sendo. Essa é uma das 3 mensagens sobre as quais falarei de novo no final do nosso diálogo. Terminarei o livro com ela. Por enquanto, e para ilustrar isso, pense em uma pessoa que sabe que se tivesse um pouco mais de tempo, dinheiro ou amor, seria realmente feliz. Ela não percebe a ligação entre não ser muito feliz agora e não ter o tempo, dinheiro ou amor que deseja, certo? Por outro lado, a pessoa que está sendo feliz parece ter tempo para fazer tudo o que é realmente importante, todo o dinheiro de que precisa e amor suficiente para durar uma vida inteira. Ela descobre que tem tudo para ser feliz, sendo feliz. Exatamente. Decidir antecipadamente o que você escolhe ser o produz em sua experiência. Ser ou não ser? Essa é a questão. Exatamente. A felicidade é um estado mental e, como todos os estados mentais, se reproduz na forma física. Há uma frase em um imã de geladeira que diz: todos os estados mentais se reproduzem. Mas como você pode ser feliz ou qualquer coisa que está tentando ser, como por exemplo mais próspero ou mais amado, se não está tendo o que acha que precisa para ser isso? Haja como se fosse e o será. Quando você age como se fosse o que quer ser, torna-se o que quer ser. Em outras palavras, finja que é até conseguir ser. Sim, é mais ou menos isso. Só que você não pode realmente fingir. Suas ações têm que ser sinceras. Seja sincero em todas as suas ações. Caso contrário, não se beneficiará com elas. Mas não é porque, se não fizer isso, eu não irei recompensá-lo. Como sabe, Deus não recompensa ou pune, mas a lei natural exige que o corpo, a mente e o espírito estejam unidos no pensamento, na palavra e na ação, para o processo criativo funcionar. Você não pode enganar a sua mente. Se não for sincero, sua mente saberá disso. Você acabará com todas as chances da sua mente poder ajudá-lo no processo de criação. É claro que você pode criar sem sua mente, só que isso é muito mais difícil. Pode pedir a seu corpo para fazer algo em que sua mente não acredita, e se seu corpo o fizer durante tempo suficiente, sua mente começará a deixar para trás sua ideia anterior a esse respeito e a criar uma nova ideia. Quando você tem uma nova ideia sobre uma coisa, está prestes a criá-la como um aspecto permanente do seu ser, em vez de como algo que está apenas representando. Isso é fazer as coisas do modo difícil, e mesmo nesses casos,
A ação deve ser sincera. Ao contrário do que você pode fazer com as pessoas, não pode manipular o universo. Portanto, temos aqui um equilíbrio muito delicado. O corpo faz algo em que a mente não acredita. Contudo, a mente deve acrescentar à ação do corpo o componente da sinceridade para isso funcionar. Como a mente pode acrescentar sinceridade? Não acredita no que o corpo está fazendo? Tirando o elemento egoísta do ganho pessoal. Como? A mente não pode ser capaz de reconhecer sinceramente que as ações do corpo podem lhe proporcionar o que você escolhe, mas parece saber muito bem que Deus proporcionará coisas boas através de você para outra pessoa. Portanto, o que você escolher para si mesmo, dê para outra pessoa. Poderia repetir isso, por favor? É claro, o que você escolher para si, dê para outra pessoa. Se escolher ser feliz, faça a felicidade de outra pessoa. Se escolher ser próspero, faça a outra pessoa prosperar. Se escolher mais amor em sua vida, faça a outra pessoa ter mais amor na vida dela. Faça isso sinceramente, não em benefício próprio, mas porque de fato deseja essas coisas para a outra pessoa e receberá tudo o que der. Por que é assim? Como isso funciona? O próprio ato de dar algo o faz experimentar que o tem. Como você pode dar o que não tem, sua mente chega a uma nova conclusão, uma nova ideia sobre você, de que deve ter ou não poderia dá-lo. Essa nova ideia torna-se então sua experiência. Você começa a ser o que dá. E quando começa a ser uma coisa, passa a fazer parte da máquina de criação mais poderosa do universo, seu eu divino. Seja o que for que você estiver sendo, está criando. O ciclo está completo e você criará cada vez mais isso em sua vida, o que se manifestará em sua experiência física. Este é o maior segredo da vida. Foi para contá-lo que o livro 1 e o livro 2 foram escritos. Está tudo lá, em maiores detalhes. Por favor, explique-me por que a sinceridade é tão importante quando se trata de dar para outra pessoa aquilo que você escolhe para si mesmo. Se você der para outra pessoa como uma manipulação para obter algo, sua mente saberá disso. Terá lhe dado um sinal de que agora não tem o que deseja. E como o universo não é nada além de uma grande máquina copiadora, reproduzindo seus pensamentos em uma forma física, essa será a sua experiência. Isto é, você continuará a ter a experiência de não ter o que deseja, não importa o que faça. Essa também será a experiência da pessoa para quem você está tentando dar. Ela perceberá que você está apenas tentando obter alguma coisa, que realmente não tem nada a oferecer, e seu ato de dar será vazio, considerado interesseiro, como de fato é. Desse modo, você afastará o que tenta atrair. Contudo, quando você dá alguma coisa para outra pessoa com pureza de coração, porque percebe que ela a deseja e deveria tê-la, descobre que a tem para dar. E essa é uma grande descoberta. Isso é verdade, realmente funciona assim. Eu me lembro de que certa vez, quando as coisas não iam bem em minha vida, apoiei minha cabeça em minhas mãos e fiquei pensando que estava sem dinheiro e com pouca comida, que não sabia que iria comer no dia seguinte e como pagar meu aluguel. Naquela mesma noite encontrei um jovem casal na rodoviária. Eu tinha ido lá para apanhar um pacote e os vi encolhidos em um banco, usando seus casacos como cobertores. Eu fiquei comovido. Lembrei-me de quando minha geração era jovem e despreocupada e viajava assim. Caminhei em sua direção e lhes perguntei se gostariam de ir à minha casa e se sentar perto da lareira, tomar um pouco de chocolate quente e talvez abrir o sofá-cama e ter uma boa noite de sono. Eles arregalaram os olhos como crianças em uma manhã de Natal. Bem, nós fomos para minha casa e eu lhes preparei uma refeição. Todos comemos melhor naquela noite do que qualquer um de nós comia há muito tempo. A comida sempre estivera lá, a geladeira estava cheia. Eu só tive que pegar todas as sobras que havia guardado. Preparei uma fritada como tudo que havia lá dentro. E ficou ótima.
Lembro-me de que pensei, de onde veio toda essa comida? Na manhã seguinte, servi o café da manhã para o casal e mandei-os seguir seu caminho. Quando os levei de volta para a rodoviária, peguei em meu bolso uma nota de $20 e dei a eles. Talvez isso ajude, disse, e os abracei. Eu me senti melhor sobre a minha própria situação o dia inteiro. Ou melhor, a semana inteira. E essa experiência que nunca esqueci produziu uma mudança profunda em minha visão e compreensão da vida. A partir dali, as coisas melhoraram, e quando olhei no espelho para mim mesmo aquela manhã, percebi algo muito importante. Eu ainda estou aqui. Essa é uma história linda, e você está certo. É exatamente assim que funciona. Portanto, quando quiser algo, dê-o. Então, não mais o desejará. Imediatamente, terá a experiência de tê-lo. Tudo será uma extensão disso. Psicologicamente, você achará mais fácil acrescentar do que criar a partir do nada. Eu acho que acabei de ouvir algo muito profundo aqui. Agora o Senhor pode relacionar isso com a segunda parte da minha pergunta? Há uma ligação? Veja bem, o que eu estou sugerindo é que você já tenha resposta para essa pergunta. Neste exato momento, acha que não tem. Que se a tivesse, teria sabedoria. Então busca a minha sabedoria. Mas eu lhe digo para ser sabedoria, e você a terá. E qual é o modo mais rápido de ser sabedoria? Fazer outra pessoa ser sábia. Você escolhe ter a resposta para essa pergunta? Dê a resposta para outra pessoa. Então agora eu lhe farei a pergunta. Fingirei que não sei, e você me dará a resposta. Como a mãe que tira um filho do meio dos carros pode estar realmente amando-o, se o amor significa desejar para o outro o que você deseja para si mesmo? Eu não sei. Eu sei que não. Mas se achasse que sabia, qual seria a sua resposta? Bem, eu diria que a mãe realmente deseja para a criança o que ela desejava, permanecer viva. Diria que ela não desejava morrer, mas simplesmente não sabia que se andasse pelo meio da rua isso poderia acontecer. Então, ao correr para lá para pegar a criança, a mãe não a estava privando da oportunidade de realizar a sua vontade, mas apenas entrando em contato com a verdadeira escolha da criança, seu desejo mais profundo. Essa seria uma ótima resposta. Se isso for verdade, então o Senhor, como Deus, não deveria estar fazendo nada além de nos impedir de nos prejudicarmos? Porque não pode ser nosso desejo mais profundo nos prejudicarmos. Porém, nós nos prejudicamos o tempo todo e o Senhor simplesmente fica nos observando. Eu estou sempre em contato com os seus desejos mais profundos e sempre os realizo, mesmo quando vocês fazem alguma coisa que poderá causar a sua morte. Se esse for o seu desejo mais profundo, é o que terão, a experiência de morrer. Eu nunca interfiro nos seus desejos mais profundos. O Senhor quer dizer que quando nós nos prejudicamos é isso que queríamos fazer? Era esse o nosso desejo mais profundo? Vocês não podem se prejudicar. São capazes de ser prejudicados. O prejuízo é uma reação subjetiva, não um fenômeno objetivo. Vocês podem experimentar o prejuízo em qualquer situação, mas essa é uma escolha totalmente sua. Dada essa verdade, a resposta para a sua pergunta é: sim, quando você se prejudicou foi porque desejou fazê-lo. Mas eu estou falando em um nível muito elevado, esotérico, e realmente não é daí que vem a sua pergunta. No sentido que você se refere como uma questão de escolha consciente, eu diria que não sempre que você faz algo que o prejudica, não é porque desejou fazê-lo. A criança atropelada por um carro porque andava pelo meio da rua não quer, deseja, escolhe conscientemente morrer. O homem que sempre se casa com o mesmo tipo de mulher, a errada para ele, que se apresenta de formas diferentes, não quer, deseja, escolhe conscientemente ter maus casamentos. Não se pode dizer que a pessoa que machuca o dedo com um martelo queria ter essa experiência.
Ela não foi desejada, escolhida conscientemente. No entanto, todos os fenômenos objetivos são atraídos por você inconscientemente. Todos os eventos são criados por você inconscientemente. Todas as pessoas, localidades ou coisas em sua vida foram atraídas por você, se preferir, criadas por seu eu, para lhe proporcionar as condições exatas, a oportunidade perfeita de experimentar o que deseja para seguir em seu processo de evolução. Eu lhe digo que nada pode acontecer em sua vida que não seja uma oportunidade perfeita de você curar, criar ou experimentar algo que deseja curar, criar ou experimentar para ser quem realmente é. E quem realmente sou? Quem escolhe ser. Qualquer aspecto da divindade que desejar ser é quem você é. Isso pode mudar a qualquer momento. De fato, frequentemente muda de um momento para outro. Todavia, se você quiser que sua vida se estabilize, pare de lhe proporcionar tantas experiências variadas. Há um modo de fazer isso. Simplesmente pare de mudar de ideia com tanta frequência a respeito de quem você é e escolher ser. Isso é mais fácil de dizer do que fazer. Eu percebo que todos vocês fazem suas escolhas em muitos níveis diferentes. A criança que decide ir para a rua brincar no meio dos carros não está escolhendo morrer. Pode estar fazendo várias outras escolhas, mas morrer não é uma delas. Sua mãe sabe disso. O problema aqui não é que a criança escolheu morrer, mas que fez escolhas que poderiam levá-la a mais de um resultado, inclusive sua morte. Esse fato não está claro para ela, não o conhece. São os dados que estão faltando que a impedem de fazer uma escolha melhor. Portanto, você analisou isso perfeitamente. Agora eu, como Deus, nunca interferirei em suas escolhas, mas sempre saberei quais são. Então você pode presumir que se uma coisa lhe acontece foi perfeito ter sido assim, porque nada escapa da perfeição do mundo de Deus. O projeto de sua vida, as pessoas, localidades e ocorrências, nela foi perfeitamente criado pelo Criador perfeito da própria perfeição, você, e por mim, em você, como você é, através de você. Nós podemos trabalhar juntos nesse processo cocriativo, consciente ou inconscientemente. Você pode viver consciente ou inconscientemente. Pode seguir o seu caminho dormindo ou acordado. A escolha é sua. Espere. Volte àquele comentário sobre tomar decisões em muitos níveis diferentes. O Senhor disse que se eu quisesse de minha vida se estabilizasse, deveria parar de mudar de ideia sobre quem sou e desejo ser. Quando eu disse que isso não pode ser fácil, o Senhor observou que todos nós fazemos nossas escolhas em muitos níveis diferentes. Pode explicar melhor isso? O que significa? Quais são as implicações? Se você desejasse tudo que sua alma desejasse, as coisas seriam muito simples. Se prestasse atenção à parte de você que é puro espírito, todas as suas decisões seriam fáceis e todos os resultados seriam agradáveis, porque as escolhas do espírito são sempre as mais elevadas. Não precisam ser analisadas ou avaliadas, só precisam ser seguidas, realizadas. Entretanto, você não é apenas um espírito, é uma trindade formada por corpo, mente e espírito. Essa é uma maravilha e glória, porque você frequentemente toma decisões e faz escolhas em todos os 3 níveis simultaneamente, e elas nem sempre coincidem. Não é raro seu corpo querer uma coisa enquanto sua mente quer outra, e seu espírito uma terceira. Isso pode ser verdadeiro principalmente no caso de crianças, que muitas vezes não estão bastante maduras para fazer distinções entre o que parece agradável para o corpo e o que faz sentido para a mente, sem falar no que reflete a alma. Por isso a criança anda pelo meio da rua. Mas eu, como Deus, estou consciente de todas as suas escolhas, mesmo as que você fez inconscientemente. Nunca interferirei nelas, muito pelo contrário. É minha função garantir que você tenha o que escolheu ter. Na verdade, você as dá para si mesmo. O que eu tenho feito é colocar à sua disposição um sistema que lhe permite fazer isso. Esse sistema é chamado de processo de criação e é explicado detalhadamente no livro 1. Quando suas escolhas são conflitantes, quando o corpo,
a mente e o espírito não agem como uma coisa só. O processo de criação atua em todos os níveis, produzindo resultados confusos. Por outro lado, se seu ser estiver em harmonia e suas escolhas forem uniformizadas, coisas surpreendentes poderão ocorrer. Os jovens têm uma expressão, dar um jeito na vida, que poderia ser usada para descrever esse estado de existência unificado. Também há níveis dentro dos níveis em sua tomada de decisão. Isso é particularmente verdadeiro no nível da mente. Sua mente pode fazer e faz escolhas em um de pelo menos 3 níveis interiores, os da lógica, intuição e emoção, e às vezes em todos os 3, criando a possibilidade de até mesmo mais conflitos interiores. E dentro de um desses níveis, o da emoção, há outros 5. São as 5 emoções naturais: pesar, raiva, inveja, medo e amor. E dentro desses também há 2 últimos níveis, o do amor e do medo. As 5 emoções naturais incluem o amor e o medo. Contudo, estes são a base de todas as emoções. As outras 3 são consequências dessas 2. Em última análise, todos os pensamentos são determinados pelo amor e pelo medo. Essa é a grande polaridade, a dualidade primária. Tudo surge de uma dessas emoções. Todos os pensamentos e conceitos e todas as ideias, interpretações, decisões e escolhas se baseiam em uma delas. E no final, há realmente apenas uma, o amor. Na verdade, o amor é tudo o que há, até mesmo o medo é uma consequência do amor, quando usado de modo eficaz, o expressa. O medo expressa o amor em sua forma mais elevada. Sim, tudo expressa o amor, quando a expressão é em sua forma mais elevada. A mãe que impede que a criança morra atropelada expressa medo ou amor? Bem, acho que as 2 coisas. Medo pela vida da criança e amor suficiente para arriscar sua própria vida para salvá-la. Exatamente. E então, vemos aqui que o medo em sua forma mais elevada se torna amor. É amor expressado como medo. De igual modo, subindo na escala das emoções naturais, o pesar, a raiva e a inveja também são uma forma de medo. Por sua vez, é uma forma de amor. Uma coisa leva a outra. Está entendendo? O problema surge quando uma das 5 emoções naturais é distorcida, quando se torna grotesca e não pode ser de modo algum reconhecida como uma consequência do amor, muito menos como Deus, que é o amor absoluto. Eu já ouvi falar nessas 5 emoções naturais em minha maravilhosa associação com a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que as explicou para mim. De fato, e fui eu quem a inspirou a fazer isso. Então, quando eu faço escolhas, muitas coisas dependem de onde eu estou vindo e poderia ser de vários níveis interiores. Sim. Por favor, diga-me. Eu gostaria de ouvir isso de novo, porque esqueci de grande parte do que Elizabeth me ensinou. Tudo sobre as 5 emoções naturais. O pesar é uma emoção natural. É a parte de você que lhe permite dizer adeus quando não deseja fazer isso. Expressar, pôr para fora, a tristeza em seu íntimo causada pela experiência de qualquer tipo de perda. Poderia ser de um ente querido ou de uma lente de contato. Quando você pode expressar seu pesar, livra-se dele. As crianças a quem é permitido ficar tristes quando estão tristes lidam muito bem com a tristeza quando se tornam adultas e por isso costumam superá-la muito rapidamente. As crianças a quem é dito não chore têm muita dificuldade em chorar quando se tornam adultas. Afinal de contas, disseram-lhes durante suas vidas inteiras para não chorarem, por isso reprimem seu pesar. O pesar constantemente reprimido se transforma em depressão crônica, uma emoção muito antinatural. Devido à depressão crônica, pessoas matam,
guerras começam e nações se tornam decadentes. A raiva é uma emoção natural. É a ferramenta que lhe permite dizer não, obrigado. Não tem de ser abusiva e nunca deve ser prejudicar com outra pessoa. Quando é permitido às crianças expressar sua raiva, elas passam a ter uma atitude muito sadia em relação à raiva quando se tornam adultas e por isso costumam superá-la muito rapidamente. As crianças que acham que é errado expressar sua raiva e que de fato nunca deveriam senti-la, terão dificuldade em lidar adequadamente com sua raiva quando se tornarem adultas. A raiva constantemente reprimida se transforma em ódio, uma emoção muito antinatural. Devido ao ódio, pessoas matam, guerras começam e nações se tornam decadentes. A inveja é uma emoção natural. É a emoção que faz um menino de 5 anos querer alcançar a maçaneta da porta como sua irmã, ou andar de bicicleta. A inveja é a emoção natural que o faz desejar fazer uma coisa de novo, tentar ainda mais continuar tentando até ser bem-sucedido. É muito sadio e natural ser invejoso. Quando é permitido às crianças expressar sua inveja, elas passam a ter uma atitude muito sadia em relação à inveja quando se tornam adultas, e por isso costumam superá-la muito rapidamente. As crianças que acham que é errado expressar sua inveja e que de fato nunca deveriam senti-la, terão dificuldade em lidar adequadamente com a sua inveja quando se tornarem adultas. A inveja constantemente reprimida se transforma em ciúme, uma emoção muito antinatural. Devido ao ciúme, pessoas matam, guerras começam e nações se tornam decadentes. O medo é uma emoção natural. Todos os bebês nascem com 2 medos, o de cair e o de sons altos. Todos os outros medos são reações que aprendem a ter em seu ambiente com seus pais. O objeto do medo natural é produzir um pouco de cautela. A cautela é uma ferramenta que ajuda o corpo a viver. É uma consequência do amor por si mesmo. As crianças que acham que é errado expressar seu medo e que de fato nunca deveriam senti-lo, terão dificuldade em lidar adequadamente com seu medo quando se tornarem adultas. O medo constantemente reprimido se transforma em pânico, uma emoção muito antinatural. Devido ao pânico, pessoas matam, guerras começam e nações se tornam decadentes. O amor é uma emoção natural. Quando uma criança pode expressá-la e recebê-lo naturalmente, sem limites ou condições, inibições ou constrangimentos, não é preciso mais nada, porque a alegria do amor expressado recebido dessa forma é suficiente. Contudo, o amor sujeito a condições, limites, regras, rituais e restrições, controlado, manipulado e contido, torna-se antinatural. As crianças que acham que é errado expressar seu amor e que de fato nunca deveriam senti-lo, terão dificuldades em lidar adequadamente com o amor quando se tornarem adultas. O amor constantemente reprimido se transforma em possessividade, uma emoção muito antinatural. Devido à possessividade, pessoas matam, guerras começam e nações se tornam decadentes. Portanto, as emoções naturais, quando reprimidas, produzem reações antinaturais. E na maioria das pessoas, grande parte das emoções naturais é reprimida. Porém, essas emoções são aliadas, são dádivas, suas ferramentas divinas com as quais você constrói sua experiência. Você recebe essas ferramentas do nascimento. Elas o ajudam a cuidar de sua vida. Por que essas emoções são reprimidas na maioria das pessoas? Elas foram ensinadas a reprimi-las. Por quem? Por seus pais? Por aqueles que as criaram? Por quê? Porque eles fariam isso? Porque isso lhes foi ensinado por seus pais, que o aprenderam com os pais deles. Sim, mas por quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que as crianças estão sendo criadas pelas pessoas erradas. O que o Senhor quer dizer? Quem são as pessoas erradas? A mãe e o pai? A mãe e o pai são as pessoas erradas para criar os filhos?
Quando os pais são jovens, sim. Na maioria dos casos, sim, de fato. É um milagre tantos deles se saírem tão bem nisso. Ninguém está menos qualificado para criar filhos do que os pais jovens. E a propósito, ninguém sabe melhor disso do que eles. A maioria dos pais tem muito pouca experiência na vida quando tem filhos. Mal aprenderam a cuidar de si mesmos. Ainda procuram respostas. Ainda não se descobriram e estão tentando conduzir as descobertas de pessoas ainda mais vulneráveis que eles. Nem mesmo se definiram e tentam definir outras pessoas. Ainda estão tentando entender porque foram mal definidos por seus pais. Nem mesmo descobriram quem são e tentam lhe dizer quem você é. E sofrem muitas pressões para acertar quando nem mesmo conseguem acertar suas vidas. Por isso fazem tudo errado, com suas próprias vidas e as de seus filhos. Se tiverem sorte, o dano causado a seus filhos não será muito grande. Eles o superarão, mas provavelmente não antes de também causá-los aos seus filhos. A maioria de vocês passa a ter sabedoria, paciência, compreensão e amor para ser pais maravilhosos depois que seus anos de paternidade terminaram. Por quê? Eu não entendo. Percebo que suas observações são em muitos casos corretas, mas por que isso acontece? Porque os jovens procriadores não foram feitos para criar filhos. Seus anos educando-os deveriam realmente começar quando terminam. Estou um pouco perdido aqui. Os seres humanos são biologicamente capazes de ter filhos quando ainda são crianças. A maioria de vocês pode ficar surpreso em saber que são crianças até os 40 ou 50 anos. Os seres humanos são crianças até os 40, 50 anos? De certo modo, sim. Sei que é difícil acreditar nisso, mas olhe ao seu redor. Talvez os comportamentos da sua raça confirmem o que eu digo. A dificuldade é que em sua sociedade vocês são considerados adultos e prontos para um mundo quando completam 21 anos. Acrescente a isso o fato de que muitos de vocês foram criados por mães e pais que não tinham eles próprios muito mais do que essa idade quando começaram a criá-los, e então poderá começar a compreender o problema. Se os procriadores fossem feitos para criar filhos, a procriação só seria possível após os 50 anos. A procriação deveria ser uma atividade dos jovens, cujos corpos são bem desenvolvidos e fortes. A criação dos filhos deveria ser uma atividade das pessoas mais velhas, cujas mentes são bem desenvolvidas e fortes. Em sua sociedade, vocês insistiram em tornar os procriadores responsáveis pela criação dos filhos, com o resultado de que não só tornaram o processo da paternidade muito difícil, como também interpretaram mal muitas das energias envolvidas no ato sexual. O senhor poderia explicar isso? Sim. Muitos seres humanos observaram o que eu observei aqui, que muitas pessoas, talvez a maioria delas, não são realmente capazes de criar filhos quando são capazes de tê-los. No entanto, tendo descoberto isso, os humanos encontraram exatamente a solução errada. Em vez de permitir aos jovens apreciar o sexo e, caso estes tenham filhos, deixar que sejam criados por pessoas mais velhas, vocês lhes dizem para só terem sexo quando estiverem prontos para assumir a responsabilidade de criar filhos. Vocês os fazem acreditar que é errado ter experiências sexuais antes desse tempo, criando assim um tabu em torno do que deveria ser uma das mais alegres celebrações da vida. É claro que esse é um tabu ao qual os jovens dão muita pouca atenção, e por um bom motivo, é totalmente antinatural seguir essa recomendação. Os seres humanos desejam copular logo que recebem o sinal interior de que estão prontos para isso. Essa é a natureza humana. Porém, a ideia de seus filhos a respeito de sua própria natureza terá mais a ver com o que vocês, como pais, lhe dizem sobre o que estão sentindo. Eles esperam que vocês lhe digam qual é o sentido da vida. Por isso, quando começam a sentir necessidade de se entreolhar, brincar inocentemente uns com os outros
e descobrir suas diferenças individuais, esperam que vocês lhes deem um sinal para seguirem em frente. Essa parte de sua natureza humana é boa? É ruim? É aceitável? Deve ser reprimida, contida, desencorajada? O que muitos pais dizem aos seus filhos sobre essa parte da sua natureza tem origem em todos os tipos de coisas. O que lhes disseram, o que sua religião diz, o que sua sociedade pensa, tudo, exceto a ordem natural das coisas. Na ordem natural da sua espécie, a sexualidade começa a se manifestar entre os 9 e 14 anos. A partir dos 15, está muito presente na maioria das pessoas. Assim começa uma corrida contra o tempo, com as crianças buscando a plena liberação da sua energia sexual e os pais tentando impedi-las de fazer isso. Os pais precisam de toda a ajuda possível nessa luta, já que, como foi observado, pedem a seus filhos para não fazer algo que é parte da sua natureza. Os adultos inventaram todos os tipos de pressões familiares, culturais, religiosas, sociais, econômicas, restrições e limitações para justificar suas exigências antinaturais em relação aos seus filhos. Desse modo, as crianças passam a acreditar que sua própria sexualidade é antinatural. Como algo que é natural pode ser tão vergonhoso, reprimido, controlado, restringido e negado? Bem, acho que o senhor está exagerando um pouco aqui, não acha? Estou? Qual você acha que é o impacto em uma criança de 4 ou 5 anos de seus pais nem mesmo usarem o nome correto para certas partes de seus corpos? O que eles estão lhe dizendo sobre o nível de satisfação de seus corpos e qual acham o que delas deveria ser? Sim. Bem, nós simplesmente não usamos essas palavras. Como minha avó costumava dizer, é que piu-piu e bum-bum soam melhor. É porque essas partes do corpo carregam tamanha bagagem negativa que vocês mal podem usar essas palavras em uma conversa comum. É claro que na primeira infância as crianças não sabem por que seus pais se sentem assim, mas apenas são deixadas com a impressão, a frequentemente indelével impressão, de que certas partes do corpo são vergonhosas e que tudo relacionado com elas é constrangedor, se não errado. Quando as crianças se tornam adolescentes, podem se dar conta de que isso não é verdade, mas então lhes é falado em termos muito claros sobre a ligação entre a gravidez e a sexualidade e como terão de criar os filhos que gerarem. Portanto, agora tem outro motivo para achar que a expressão sexual é errada. O ciclo está completo. Isso tem causado muita confusão e muitos danos à sua sociedade, o que é sempre o resultado de contrariar a natureza. Vocês criaram o constrangimento sexual, a repressão e a vergonha, que levaram à inibição, à disfunção e à violência sexual. Como uma sociedade, vocês sempre se sentirão inibidos em relação aos que faz se sentirem constrangidos. Sempre terão problemas com comportamentos que foram reprimidos e sempre reagirão com violência ao fato de terem sido levados a se envergonhar do que sabem em seu íntimo que nunca deveriam se envergonhar. Então Freud estava certo quando disse que grande parte da raiva na espécie humana poderia estar relacionada com o sexo, uma raiva profunda da necessidade de reprimir instintos físicos básicos e naturais, interesses e desejos. Vários de seus psiquiatras se aventuraram nessa área. O ser humano sente raiva porque sabe que não deveria sentir vergonha do que aprecia tanto, e no entanto sente vergonha e culpa. Em primeiro lugar, os seres humanos sentem raiva de si mesmos por apreciarem tanto algo que deve ser obviamente ruim. Então, quando percebem que foram enganados, que a sexualidade deve ser uma parte maravilhosa, louvável e gloriosa da natureza humana, sentem raiva de outras pessoas e instituições, de seus pais por reprimi-los, da religião, por fazê-los sentir vergonha, dos membros do sexo oposto, por provocá-los de toda a sociedade, por controlá-los. Finalmente sentem raiva de si mesmos, por deixar que tudo isso os iniba. Grande parte dessa raiva reprimida
tem sido canalizada para a construção de valores morais distorcidos na sociedade em que você agora vive. Uma sociedade que glorifica e louva, com monumentos, estátuas e selos comemorativos, filmes e propagandas de TV, alguns dos maiores atos de violência do mundo, mas esconde, ou pior ainda, deprecia alguns dos mais belos atos de amor do mundo. E tudo isso surgiu de uma única ideia, de que aqueles que têm filhos também são os únicos responsáveis por sua criação. Mas se as pessoas que tivessem filhos não fossem responsáveis pela criação deles, quem seria? Toda a comunidade, especialmente os idosos. Que idosos? Nas sociedades mais evoluídas, os idosos criam, alimentam e educam as crianças, transmitindo-lhes sua sabedoria, seus conhecimentos e suas tradições. Mais tarde, quando falarmos sobre algumas dessas civilizações, tratarei desse tema de novo. Em qualquer sociedade em que ter filhos cedo não é considerado errado, porque os idosos da tribo os criam, e portanto essa responsabilidade não é considerada um peso. Não se ouve falar em repressão sexual, estupro, desvios e disfunções sexuais. Existem sociedades assim em nosso planeta? Sim, embora estejam desaparecendo. Vocês têm tentado acabar com elas porque as consideram bárbaras. No que chamam de suas sociedades não bárbaras, as crianças e esposas e maridos são bem pessoais e por isso os procriadores devem criar seus filhos, porque precisam cuidar do que é deles. Uma das ideias que é a base de muitos de seus problemas sociais é a de que os cônjuges e filhos são bens pessoais, propriedades suas. Nós examinaremos todo esse tema da propriedade mais tarde, quando falarmos sobre a vida dos seres muito evoluídos. Mas, por enquanto, pense apenas nisso por um minuto. Uma pessoa está de fato pronta emocionalmente para criar seus filhos quando está pronta fisicamente para tê-los? A verdade é que a maioria das pessoas não está pronta para educá-los nem mesmo aos 30 ou 40 anos. Não se deveria esperar que estivesse. Essas pessoas ainda não viveram o suficiente como adultos para transmitir-lhes sabedoria. Eu já ouvi isso antes. Mark Twain falou sobre esse assunto. Dizem que comentou quando eu tinha 19 anos, meu pai não sabia coisa alguma, mas quando eu tinha 35, fiquei surpreso ao perceber o quanto o velho tinha aprendido. Ele entendeu isso perfeitamente. Os anos de sua juventude nunca deveriam ser dedicados ao ensino da verdade, mas a seu aprendizado. Como você pode ensinar a seus filhos uma verdade que ainda não conhece? É claro que não pode. Por isso, acaba lhes contando a única verdade que conhece. A de outras pessoas, de seu pai, sua mãe, sua cultura, sua religião, qualquer verdade menos a sua. Você ainda está buscando. E estará buscando, experimentando, encontrando, criando e recriando sua verdade. Sua ideia sobre si mesmo, até estar há meio século ou perto disso neste planeta. Então, finalmente poderá começar a aceitar a sua verdade. E provavelmente a maior verdade que aceitará é a de que não há uma verdade constante, que toda verdade, como a própria vida, é mutante, algo que evolui, e que quando você acha que o processo de evolução parou, ela apenas começou. Sim, já passei por isso. Tenho mais de 50 anos e cheguei a esse ponto. Ótimo. Agora é um homem mais sábio, uma pessoa mais velha. Deveria se encarregar da criação de seus filhos. Ou melhor ainda, deveria fazer isso daqui a 10 anos. São os idosos que devem criar as crianças e que foram preparados para isso. São eles que conhecem a verdade e a vida e que sabem o que é e o que não é importante e o que realmente significam termos como integridade, honestidade, lealdade, amizade e amor. Eu entendo o que o Senhor quer dizer. É difícil aceitar esse fato, mas muitos de nós mal deixaram de ser crianças para se tornar alunos, quando têm filhos e acham que têm de começar e dar-lhes lições. Então lhes ensinam o que seus pais lhe ensinaram. Por esse motivo, o filho é punido pelos pecados do pai até a 7ª geração. Como podemos mudar isso? Como pôr fim a esse ciclo? Deixem a cargo de seus respeitáveis idosos a criação das crianças.
Os pais podem ver os filhos sempre que quiserem, viver com eles e se assim a preferirem, mas não são os únicos responsáveis por sua criação. As necessidades físicas, sociais e espirituais das crianças são satisfeitas por toda a comunidade, com a educação e os valores oferecidos pelas pessoas mais velhas. Mais tarde, em nosso diálogo, quando falarmos sobre essas outras culturas no universo, examinaremos alguns novos modelos de vida, mas esses modelos não funcionarão do modo como vocês comumente estruturam suas vidas. O que o senhor quer dizer? Quero dizer que não é só para a paternidade que vocês estão usando um modelo ineficaz, mas para toda a sua vida. Mais uma vez, o que o senhor quer dizer? Vocês se afastaram uns dos outros, separaram suas famílias, deixaram suas pequenas comunidades para ir para cidades grandes. Nessas cidades há mais pessoas, mas menos tribos, grupos ou clãs, cujos membros se consideram responsáveis pelo todo. Então vocês não contam com os idosos. De qualquer modo, afastaram-se deles. Pior do que isso, vocês os rejeitam, marginalizaram, tiraram seu poder e até mesmo se ressentiram deles. Sim, alguns membros de sua sociedade até mesmo se ressentem deles. Dizem que exploram o sistema, exigindo benefícios pelos quais os jovens têm de pagar com partes de cada vez maiores da sua renda. Isso é verdade. Alguns sociólogos estão prevendo um conflito de gerações, com as pessoas mais velhas sendo culpadas por exigirem cada vez mais, enquanto contribui cada vez menos. Há muito mais idosos agora porque as pessoas estão vivendo mais. Mas, se os seus idosos não estão contribuindo, é porque vocês não lhes permitiram contribuir. Exigiram que se aposentassem quando realmente poderiam ser úteis para suas empresas e que deixassem de ter uma participação significativa na vida, quando sua participação poderia dar algum sentido a alguns de seus progressos. Não só no que se diz respeito à paternidade, mas também à política, à economia e até mesmo à religião, onde os idosos pelo menos tinham alguma influência. Vocês se tornaram uma sociedade que valoriza os jovens e despreza os velhos. Sua sociedade também se tornou singular, em vez de plural, isto é, uma sociedade formada por indivíduos em vez de grupos. Como vocês tornaram sua sociedade individualizada e de jovens, perderam grande parte de sua riqueza e seus recursos. Agora estão sem ambos, com muitos de vocês convivendo com a pobreza emocional e psicológica. Eu vou repetir a minha pergunta. Como podemos pôr fim a esse ciclo? Em primeiro lugar, reconheçam que ele é real. Muitos de vocês vivem negando-o, fingindo que não existe. Estão mentindo para si mesmos e não querem ouvir a verdade, muito menos dizê-la. Também falaremos sobre isso depois, quando examinarmos as civilizações muito evoluídas, porque essa negação, essa incapacidade de observar e reconhecer o que acontece, não é uma coisa significante. E se você quiser realmente mudar as coisas, espero que me ouça. Chegou a hora de dizer a verdade, pura e simples. Está pronto? Sim, foi por isso que o procurei. Foi assim que toda esta conversa começou. A verdade muitas vezes incomoda. Só não incomoda aqueles que não desejam ignorá-la. Então se torna não só confortadora como inspiradora. Para mim, todas as 3 partes desse diálogo foram inspiradoras. Por favor, continue. Há alguns bons motivos para se sentir otimista. Eu observo que as coisas começaram a mudar. Há mais do que nunca uma ênfase entre sua espécie de criar comunidades e famílias ampliadas e cada vez mais vocês estão honrando seus idosos, encontrando sentido e valor em suas vidas. Esse é um grande passo em uma ótima direção. Então as coisas estão mudando. Sua cultura parece ter dado esse passo. Agora é só seguir em frente. Você não pode fazer essas mudanças da noite para o dia. Por exemplo, não pode mudar de repente todo o seu modo de ver a paternidade, que deu início a toda essa linha de pensamento. Mas pode mudar seu futuro, passo a passo. Ler este livro é um desses passos. Este diálogo tratará repetidamente de muitos pontos importantes antes de terminar. Isso não ocorrerá por acaso, mas para enfatizá-los.
Você gostaria de ter ideias para construir seu futuro. Vamos começar examinando seu passado.